Vamos então agora entrar nos tipos de arranjo físico que podem ser utilizados dentro de um ambiente de operações. Vocês vão perceber a relação que há entre esses tipos de layout e os tipos de sistemas que nós acabamos de ver. Então, existem basicamente quatro tipos de layout: o layout linear por produto, o layout funcional ou por processo, o layout celular e o layout fixo ou posicional. São quatro tipos, mas que podem eventualmente gerar um quinto, que é a combinação, quando nós temos dois ou mais tipos de layout que são utilizados no mesmo local, no mesmo espaço físico, em virtude de alguma necessidade específica, de produtos diferentes fabricados, com características diferenciadas entre si, inclusive em relação ao binômio volume e variedade, que nós já vimos foi o elemento central para que nós pudéssemos definir qual seria o tipo de sistema a ser utilizado. Bom, olhando então para as duas características chave para que nós possamos definir o nosso layout, percebam que novamente nós temos aqui em questão, nós temos em jogo a variedade e o volume. Tá? Então, se nós temos uma alta variedade e um baixo volume, existem dois tipos de layout que poderiam ser utilizados. Quais são eles? Nós temos o layout fixo ou posicional, especificamente para aqueles casos em que o layout não deve, o produto não pode ser movimentado, alguma impossibilidade devido ao seu porte, devido ao seu tamanho, devido ao seu peso. E aí, nessas situações, como é o caso de um prédio, uma estrada, construção de um avião, de um navio, nós precisamos usar um layout em que tudo se movimente em torno desse produto. Ele fica parado, ele é construído em um local fixo, mas à medida que ele vai ganhando forma, vai ganhando corpo, vão se movimentando os materiais, as pessoas, os equipamentos, para viabilizar sua finalização. Se por acaso não houver essa característica, ou seja, for um produto com alta variedade, um produto mais customizado, mas que permita uma movimentação e até um compartilhamento de recursos, o layout funcional pode ser usado, o layout por processo, que permite uma grande flexibilidade em relação ao tipo de produto que vai ser fabricado. No outro extremo, nós temos a situação em que existe um alto volume e baixa variedade. É aquela situação em que nós não queremos variar muito o tipo de produto, as variações são limitadas, são pequenas, mas eu quero fabricar muito, uma grande quantidade. Nesse caso, o arranjo físico é por produto ou o layout linear, também conhecido como layout linear. Aqui eu vou trabalhar com equipamentos muito especializados, muito automatizados, e a preocupação básica é ter eficiência, é ter produtividade, é conseguir capacidade. E em uma situação intermediária, em que nós tenhamos um volume intermediário, uma variedade intermediária, pode-se usar o layout celular, que procura obter tanto algumas características do funcional quanto algumas características do linear, para que nessa situação intermediária ele possa ser utilizado em condições inclusive melhores do que os dois layouts mencionados, que não estariam plenamente enquadrados na condição ótima para o seu uso. O celular procura dar essa condição intermediária em que a utilização seria mais eficiente. Então, feita essa introdução, analisada essas características, vamos então conversar sobre o linear, que é o primeiro tipo de layout. Bom, em relação ao layout linear, existe uma condição básica relacionada à sua utilização. E essa condição básica, pessoal, consiste na economicidade. Como a gente vai ver daqui a pouco em mais detalhes, o layout linear é muito caro. Ele implica em equipamentos muito automatizados e eu vou alocar toda a estrutura que eu estou criando para fabricar um produto. Ou um produto com algumas variações, sei lá, uma caneta com as suas várias cores. Mas, de qualquer forma, é um investimento pesado porque são equipamentos muito especializados, muito automatizados, que conferem uma capacidade produtiva muito alta. Nesse caso, quando é que vai valer a pena? Se nós tivermos uma demanda elevada e estável,
elevado e contínuo, ou seja, ao longo do tempo essa demanda vai se manter muito alta. Então, nesse caso, valeria a pena até para um determinado produto que seja de fabricação única, muito uniforme. Se essa demanda se mantiver estável por muito tempo, vale a pena a gente trabalhar com esse layout. Uma outra situação é quando nós fabricarmos produtos que não são idênticos, mas cujas variações sejam pequenas e permita que, com pequenas adaptações na nossa linha, nos nossos equipamentos, no nosso, até na sequência do processo, a gente consiga utilizar a mesma estrutura. Tá? A estrutura é especializada, a estrutura é feita pensando em um tipo específico de produto. Então, se eu fabricar produtos diferentes, mas com pequenas variações que permitam essa adequação, o somatório das demandas pode ser elevado. E aí valeria a pena também usar o layout linear. Aqui nós temos uma figura que representa uma característica básica do layout linear. Vocês veem que postos são colocados em uma sequência específica e essa sequência é ditada pelas etapas do processo. Tá? Então, o elemento que vai ser, vamos dizer, copiado para gerar o layout são as etapas do processo. Isso aqui é uma cópia tal e qual. Então, numa situação bem extrema, eu poderia ter um processo com 4 etapas, tá? Sei lá, eu corto, eu monto, eu dou acabamento e eu embalo. Tá? 4 etapas necessárias para fabricar o produto. Eu vou colocar para cada um desses postos de trabalho a responsabilidade de fazer uma dessas etapas. Lógico que a coisa não precisa ser tão igualzinha dessa forma. Eu posso ter, sei lá, no primeiro posto, a realização da primeira etapa do processo. No segundo posto, eu posso ter a realização da etapa 2 e 3 do processo. No terceiro posto, a realização das etapas 4, 5 e 6 do processo. E no posto 4, a realização da última etapa do processo. O importante é que essa sequência ditada pelas etapas do processo seja respeitada no nosso layout, de forma a maximizar o rendimento, reduzindo a movimentação, reduzindo o deslocamento de pessoas e de materiais. Um outro ponto que eu acho que é importante ficar claro é que, apesar do nome linear, não necessariamente o layout vai seguir sempre uma linha reta. Nesse primeiro exemplo, nesse segundo, há essa semelhança. Mas percebam que nesses outros dois, não. Os layouts fazem curva. O layout linear está fazendo curva. E isso é totalmente possível de acontecer. É uma questão de utilização do espaço, o espaço disponível. Se não há espaço para eu seguir uma linha reta, se eu posso utilizar melhor o meu espaço físico fazendo essa derivação, não tem problema nenhum. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a condição de nós colocarmos equipamentos de movimentação atrelados ao próprio layout. Então, aonde as pessoas fazem o seu trabalho é o próprio local em que o produto se movimenta. Então, o produto vem, ele chega nessa pessoa que realiza a sua atividade, coloca de volta nessa esteira, que vai transportar para outra pessoa e assim por diante. O ritmo da esteira é dimensionado em função da quantidade de pessoas que existe aqui, para que não haja nem uma impossibilidade das pessoas acompanharem o ritmo que está sendo colocado, mas ao mesmo tempo não deixar as pessoas ociosas. Então isso tem que ser calculado de um modo muito preciso. Bom, vamos ver aqui um vídeo rápido que demonstra como o layout linear pode ser trabalhado. Aqui vocês veem uma animação que mostra a sequência que os produtos seguem dentro desse fluxo, desse layout. Percebam que os equipamentos são colocados muito próximos entre si. Nós temos aqui nesse filmezinho apenas um produto sendo fabricado, é apenas um tipo, com determinadas características. Cada equipamento é montado com características, com configurações exatamente necessárias para fabricar esse produto do modo mais rápido e mais eficiente possível. E percebam que nós temos pessoas que estão alocadas a determinados postos, executando uma determinada responsabilidade. Então, o primeiro funcionário trabalha em uma máquina, o segundo funcionário faz 2 operações, o terceiro trabalha em outra, temos mais um e o último que vai finalizar todo o processo. Então, é um vídeo simples, mas que procura elencar, procura deixar claro algumas características que esse nosso fluxo vai seguir.
E aí, pessoal, eu deixei aqui esse slide em branco para que a gente possa ir colocando em conjunto algumas características que o nosso layout vai apresentar, que ele vai possuir. Então vamos lá. Se a gente fosse então colocar algumas características do nosso layout, o que nós poderíamos pôr? Primeira coisa é que a sequência, tá, dos postos, a sequência dos postos de trabalho é ditada pelo fluxo do processo. Okay? Então, dessa maneira, a gente consegue uma consequência imediata, a redução legal. O que nós conseguimos com isso é a redução imediata, vou deixar vermelho mesmo, a redução da movimentação, a redução do transporte. Outra característica é que, pelo fato de nós trabalharmos com grande volume, ou seja, cada produto desse vai ser fabricado uma quantidade de vezes imensa, às vezes quase que sem parar, de forma ininterrupta, em muitos casos funcionando 24 horas por dia, vale a pena fazer investimento em equipamentos automatizados. Ou, podemos também usar esse nome, especializados. Equipamentos relacionados apenas a esse produto, que são voltados à fabricação exclusiva desse produto em grande volume e, portanto, são muito automatizados. Isso implica em alto investimento inicial. É necessário que a empresa tenha capital de giro. Se ela não tem essa disponibilidade, talvez não valha a pena, talvez ela não consiga implementar essa solução de modo efetivo. E esse é um dos motivos que faz com que, caso a gente não consiga manter essa demanda estável por muito tempo, não vai valer a pena, porque esses equipamentos ficariam ociosos. E é um investimento muito alto que não haveria retorno compatível para a empresa. Um terceiro ponto relevante, nós temos alto investimento, mas nós temos um custo operacional baixo. Afinal, é um layout muito eficiente. Então, nós temos eficiência, nós temos uma alta produtividade, que faz com que nós tenhamos a condição de competir por preço, já que com o passar do tempo nós vamos ter uma condição de ter um retorno financeiro muito interessante. Há uma baixa dependência das pessoas. Isso é um aspecto positivo dos funcionários, que eu quero dizer, porque como os equipamentos são muito automatizados, quem vai trabalhar num ambiente como esse vai simplesmente monitorar um equipamento, vai abastecer de material, vai recolher, vai guardar o material. E são atividades muito simples, que você não precisa pagar caro para essas pessoas. Além do fato de que, se alguém sair da empresa, você consegue rapidamente uma substituição e essa pessoa vai adquirir uma habilidade, uma condição de operação semelhante ao que saiu muito rapidamente. Um aspecto negativo que deve ser mencionado é a possibilidade de quebras, né? Se houver quebras de equipamentos, se um equipamento da linha quebrar, por exemplo, o que pode acontecer? A linha toda para. São equipamentos especializados, caros, dificilmente a gente vai ter um equipamento que possa ser substituído, tira um, coloca o outro. Eu vou ter que fazer essa manutenção. Enquanto essa manutenção estiver sendo feita, a linha vai ficar parada. E isso é prejuízo, isso é perda de mercado. É necessário, portanto, para suprimir essa deficiência, um sistema de manutenção muito apropriado. E uma outra dificuldade é o risco de ociosidade. Imagina que aconteceu uma crise como essa que a gente está passando, coronavírus, tem que parar a empresa, não pode mais funcionar, e é um equipamento caro que vai estar parado, alto investimento feito, que não vai ser recuperado. Percebam, portanto, que a maioria dos pontos colocados são vantagens. Isso mostra que, quando possível, vale a pena usar o layout linear, desde que a gente tenha volume, desde que a gente tenha constância nessa demanda.